Queria pedir aos amados atenção, porque gostaria de apresentar um quadro de como Deus projetou a salvação de seu povo com soberana antecedência. Precisamos não ler a história de Moisés e a libertação do povo a partir de Moisés, mas lê-la a partir de toda a história anterior envolvendo Abraão, porque Deus havia dito a Abraão que o seu povo iria ficar mais de 400 anos no Egito como escravo, mas depois de lá seriam tirados como um forte. Ficando então claro que não havia um acidente qualquer, senão um programa até nos acidentes. Deus é profundamente programador de todas as coisas. E o projeto não era de Moisés, era o projeto de Deus. Deus havia revelado a Abraão esse projeto. Nenhum homem grande chamado por Deus tem grandeza em si mesmo, senão a grandeza que de Deus emana pelo projeto que se deve cumprir. E então Deus chama Abraão e lhe diz: eu te farei pai de uma grande nação. Não lhe disse: te farei um pai grande da nação, mas um pai de uma grande nação, a grandeza da nação e não do pai. Aí então, porque a nação é grande e o pai desta nação é pai, então ele acaba vivendo as bênçãos dessa grandeza. Então Deus chama Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem José. José, vendido pelos seus irmãos, vai ao Egito parar como escravo, mas o projeto de Deus engrandeceu José lá no Egito de tal maneira que chegou a governar, ser o primeiro-ministro daquela nação, que era a potência mundial na época. Assim os seus irmãos foram comprar trigo e José então os vendeu. Aquele que foi vendido agora é o vendedor. E está aqui a vender trigo aos seus irmãos, sem reconhecer, porque quem vende não reconhece o vendido, nunca esquece. E então José se manifesta a eles, dizendo: eu sou vosso irmão José, a quem vendestes. Mas isso tudo aconteceu, porque se não fosse assim, vocês estariam todos vendidos também. E então ele traz a família toda para o Egito, com consentimento e até oferta de Faraó, e passam a habitar a província de Gósen, lá onde eles podiam criar gado, embora isso antes no Egito era abominável, criadores de animais. E então eles se instalaram por causa de José. E isso é interessante se estudarmos a vida de José, porque José é o maior administrador que você pode encontrar nas escrituras. José, com o seu nível de administração, comprou o dinheiro, comprou as terras e comprou as pessoas. Incrível, ok? Porque ele vendeu trigo quando as pessoas não tinham mais dinheiro, disse: trocam com a terra. Quando as pessoas não tinham mais terra, disse: agora você fica o escravo do governo. Mas no mesmo instante que José faz isso, vende trigo para os egípcios ou para os estrangeiros, não vende para os seus irmãos. Enquanto ele toma a terra dos egípcios para Faraó, Faraó dá terra aos seus irmãos. Então a família de Deus estava a ver as benesses daquilo que os outros compravam. Eles recebiam de graça no mesmo Egito. Só que eles viveram lá por mais ou menos mais de 400 anos, 432, até que surge o Faraó, que ignora a história de José, decide esquecer a história de José e começa a escravizar o povo. Segundo a história, provavelmente isso durou 80 anos de escravidão, até que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Mas esse clamor, que devia ser ouvido, ele foi sendo preparado a resposta muito antes. E por isso eu tenho dito que oração é resposta, porque às vezes estamos a pedir hoje uma coisa que Deus já estava preparando a resposta há 10 anos. Então a tua oração veio tarde. A resposta foi sendo preparada. Moisés nasceu de uma mulher de Levi, e numa altura em que saíram um decreto que se nascesse os judeus
um rapaz, este devia ser morto. Mãe de Moisés, vendo que o menino era formoso, guardou por 3 meses, não podendo mais o guardar, colocou então no cesto betumado e colocou junto ao rio Nilo, na dianteira do palácio. Ou levou a criança para o palácio onde saiu o decreto de morte. Ainda isso era projeto de Deus, movendo aquela mulher, levando a criança para lá. Saía então a filha de Faraó com as suas moças a tomar banho, e ouviram o choro do menino, mandou buscar o cesto, apaixonou-se pela criança e o adotou, e ainda mandou chamar a mãe da criança para ser babá. E então a babá, que pensava que era mãe, pagou a mãe, que se fez passar por babá, e ela cuidou do seu filho ainda com pagamento de salário. Quando o menino cresceu, então levou ele para o palácio, onde ele aprendeu a ciência do Egito, geografia, história. Moisés se robustecia ali, sendo chamado filho da filha de Faraó. Moisés cresceu, aprendeu tudo, linguagem, porque Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus não podia ter o Moisés fora do palácio, porque ele precisava aprender diplomacia, política, ele precisava aprender negociação, porque isso valeria aos 80 anos. Então ele está ali desde muito cedo no palácio. Amados, nenhum acidente na presença de Deus é acidental. Deus tem um programa, até com aquilo que você acha ser absurdo, Deus está a projetar algo perfeitamente, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que o amam. Então Moisés está no palácio a aprender tudo, sendo filho da filha de Faraó. Ele tem 2 mães, a mãe que lhe gerou e a mãe que lhe adotou. A mãe que lhe gerou é como se fosse adotiva, e a mãe que lhe adotou é como se fosse a geradora. E ele está ali, sendo egípcio, mas judeu. Um dia então foi ao campo e encontrou o egípcio a bater no judeu, e o coração dele se rasgou, porque aquele sentimento de juiz já estava nascendo no seu coração. Então ele viu o egípcio a bater num judeu. Então ele decidiu acudir a luta. Só que a acudir a luta do egípcio com o judeu, você tem que matar um. Ou mata o egípcio, ou mata o judeu. Na verdade, o que Moisés estava vendo ali é ele a bater nele, porque ele era egípcio e ele era judeu. Então tem um conflito. Quem é o que eu vou fazer? Tem 2 eu em mim, um judeu, o outro egípcio. Eu preciso decidir qual vai ficar, qual vai viver, qual vai permanecer. Então ele acude aqui o egípcio, acude aqui o judeu. Ele tem que decidir. É esta luta que todos nós temos. A carne milita contra o espírito, e eu preciso acudir essa luta. Só que nessa luta você tem que matar um. Se você matar a carne, você vai andar no espírito, mas se você matar o espírito, você vai andar na carne. Você precisa decidir sobre qual você vai decidir ou vai matar. Então, por favor, só para não me atrapalhar, podem colocar ali. Aí você tem que decidir sobre o que você vai fazer. Você vai matar. Se Moisés matar o egípcio, perde o palácio. Se matar o judeu, perde a promessa. Aí o palácio dura um tempo, a promessa é eterna. Você precisa decidir. Só que o palácio é concreto, a promessa é abstrata. O palácio é de agora, a promessa é para depois. O palácio é de hoje, a promessa é para amanhã. E então entra no conflito. Este é o conflito que muito jovem tem, porque muitas vezes o mundo está aqui diante de ti, o Buda está aqui diante de ti, os namoros, o sexo está aqui diante de ti. Só que essas ofertas temporárias e passageiras não podem se comparar à glória que há de se manifestar. Eu preciso decidir: matar um e enterrar. Se não andares na carne, não cumprirás as concupiscências. Se andares no espírito, não cumprirás as concupiscências da carne. Então Moisés decidiu matar o egípcio e lhe enterrou. Naquele dia, o filho da filha de Faraó acabou enterrando o palácio. Descobriram o caso. Moisés fugiu. Aonde fugiu? A fuga também não era um problema. Há muita gente que está a pensar que o problema dele é problema. Não, é parte da solução. Existe uma mecânica de Deus trazendo os problemas que é parte só da solução. Aleluia. É como quando você cozinha, você tem que partir o ovo, não estás a estragar, estás a cozinhar. Então Deus na sua cozinha algumas cascas têm que sair. Deus está a projetar algumas coisas melhor. Só que você não entende agora. Olhe para a cozinheira como ela faz. Quebra isso, corta isso e corta aquilo. Parece que está estragado, mas quando ele juntar todas as coisas juntamente,
Só que se você olhar para a tua vida separadamente, só vai ver ovo quebrado, cebola cortada, tomate rasgado, só vai ver algo pisado, alho pisado, você vai ver tudo está pisado, tão rasgado. Minha vida não está de cozinhar. Você está a ser montado o prato certo para a refeição daquele dia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Por isso o Senhor pode cortar, pode rasgar, pode quebrar, mas faz segundo a tua vontade. Faz segundo a tua. Por isso, quando você lê hoje a história bíblica de José, de Davi, você vê assim: Senhor, me faz como Davi, porque você está vendo tudo juntamente, mas Davi viveu separadamente. É que separadamente e juntamente você entende, afinal é assim. Eu quebro a cabeça de Deus. Você pensa que as coisas estão erradas, não, está tudo certo. Diga, está tudo certo. Mesmo que você vai aqui com problema, fala só, está tudo certo. Então Moisés foge aonde ele vai. Moisés aprende a outra fase da vida dele, deserto. Agora ele é pastor de ovelha, trabalhando para Jetro, onde arranjou uma mulher para casar. Moisés agora é trabalhador, mais 40 anos com Jetro, aprendendo com Jetro a pastorear. Nota só, o que Deus estava fazendo com Moisés é: a tua vida precisa ser sozinha aquilo que vai ser com os outros. Ou o teu trabalho primeiro é: você vai estar no palácio sozinho, depois vou te levar no deserto sozinho, depois vai voltar no palácio para ir buscar os outros e para levar no deserto com os outros. Então o que Deus estava dizendo é: primeiro vai estar no palácio sozinho, depois vai estar no deserto sozinho, porque você vai estar no palácio com os outros, depois vai estar no deserto com os outros. Então muito do que Deus quer fazer contigo na vida dos outros, primeiro faz contigo sozinho. Então Ele está a te espremer. Ele está a te espremer. Aleluia. Então há coisas que primeiro tem de acontecer lá, sozinho. E Moisés, quando chega lá no deserto, trabalha, e o Senhor aparece na sarça ardente e fala assim: Moisés, eu quero que você vá, volte para o Egito buscar o povo. Diz: Senhor, eu sou gago, nem sei falar, não tenho retórica, envia outro. Deus diz: não, vou te enviar com outro, mas você também vai. Arão, teu irmão, irá contigo. Vai. E eu já falei com Arão, ele encontrou Arão, qual é a ideia que você tem? Não, Deus falou comigo que você vai comigo. Lá eu vou falar por ti. Vamos lá. E eles chegaram: olha, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deus dos Hebreus, que Deus é esse? Disse o Deus dos Hebreus, Deus do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Deus que nos trouxe aqui, por José que já nos ajudou. E agora Ele quer que nós voltemos, vamos para o deserto lhe adorar. O faraó disse: vocês não vão. Vocês vão ficar aqui, construir as pirâmides todas. Vocês são nossos escravos e eu não vos deixarei. E aqui começa a minha pregação, né? As negociações se dão e Faraó decide então retrucar a proposta. Diz assim: vocês querem ir embora, sair daqui? Não façam isso. E no versículo 8, ou no capítulo 8, versículo 25, vê o que ele diz para os que mantêm livro aberto. Êxodo 8, 25. Está o meu primeiro ponto da mensagem. Eu vou ler por toda a mensagem o texto para os irmãos entenderem. Depois eu estou também a ficar calmo para os irmãos perceberem a mensagem. Amém? Hoje já não sou mais um pregador apenas, sou pastor de igreja, então tem que ter atenção, saber que as pessoas estão a entender o que eu estou explicando. Não estou mais preocupado, não tenho mais nada para provar para ninguém. Eu estou preocupado que você saiba, aprenda. Amém? Nem que saia aqui grande pregador, não. Você tem que ser grande ouvindo. Aleluia! O grande praticante. Vamos lá, Êxodo 8, 25. Diz a palavra: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, grave isso: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Deus falou ao povo, a Arão e Moisés: peguem o povo e vão caminho de deserto 3 dias para me oferecer sacrifícios. Faraó está dizendo: não precisam ir. Adore o vosso Deus mesmo aqui. Amado, a adoração não é proposta humana. Nós não adoramos como queremos adorar. Nós adoramos como Deus determinou a adoração. Primeiro, eu estou a falar de salvação completa. Meu primeiro ponto é
Não é salvação. O que Faraó estava a propor é: podem ser salvos, mas aqui não abandonam o mundo. Esta é a primeira proposta do cão. É a primeira proposta do diabo. Salvação sem abandono do mundo. É a salvação light. Não sei se aqui na Ilha tem, mas em Luanda tem esse tipo de salvação. Pessoas que se acham salvas, mas não há nada que mostra que eles foram salvos. Eles não abandonaram nada. Eles não podem dizer como Paulo: eu considero todas as coisas perda por amor a Cristo. Oh, amados, são pessoas que se dizem salvas, mas são amigas do mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amado, não pode haver salvação se não houver abandono do mundo. Não há mesmo o mundo, nem o que há no mundo. As concupiscências da carne. Amém, né? Você vê a pessoa que diz assim: eu sou salvo, sou da igreja, sou do MEC, mas a vida dele é completamente mudada. Ele anda segundo os conselhos dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos caçadores, não tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei não medita de dia e de noite. Amados, são os salvos, não salvos. Carnal, não deixou o mundo. E infelizmente tem pastores que alimentam esse tipo de salvação. Não precisa deixar, não precisa largar, não precisa abandonar. Desde que você está vendo o culto, está da tua oferta, está da tua dízimo, você é uma bênção. Não é bênção, amado. Não pode haver bênção na maldição. Não pode haver vida na morte. Não pode haver santidade no pecado. Amados, não há salvação sem abandono do mundo. Quem foi salvo deixou o mundo para trás, já não tem prazer nas coisas que são do mundo. Ele tem os seus olhos em cima, como diz as Escrituras: olhai para cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Buscai as coisas que são de cima. Quem está a perceber? Me intriga muito hoje que algumas pessoas se dizem nossas irmãs, mas não têm característica do nosso Pai. Os irmãos têm aparência. Essa aqui saiu o nariz da mamãe, essa aqui saiu o cara do papá, essa aqui andar é igual. Você vê mesmo um menino e rapaz, mas tem mesmo traço, porque irmãos têm características. Não posso ser irmão de alguém que se parece mais com o diabo do que comigo, porque ou eu sou o irmão dele da parte do diabo, ou ele é meu irmão da parte de Deus, mas não pode ser da parte de Deus, não pode haver essa mistura toda. Amado, nós precisamos apregoar uma salvação que diz para Faraó: nós não vamos adorar o nosso Deus aqui, nós vamos aí aonde ele nos mandou ir. E esta igreja é uma igreja que vai aonde Deus mandou. Nós estamos a apregoar uma salvação completa. Salvação exige renúncia à igreja. Quem foi salvo perdeu alguma coisa para ganhar outra. Pedro perdeu o barco, André também, João e Tiago perderam os peixes e a rede. Até Paulo, quando viu Jesus, perdeu a visão. Amado, se você foi salvo, não perdeu nada. Talvez você não tenha sido. Aleluia! Após conhecer Cristo, começamos a considerar as outras coisas nada. Tudo fica pequeno diante do chamado. Tudo fica nada. Amados, é como Moisés preferiu perder o palácio, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que existia algo bem maior do que as coisas que estávamos a deixar. Deus ainda fala com os filhos de Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu tenho algo maior para ti. Quem foi salvo deixou alguma coisa. Deixamos bebedeiras, deixamos bebida, deixamos meios, deixamos pessoas, inclusive algumas das quais tínhamos grande intimidade, mas as deixamos porque estamos a ir atrás de algo bem maior do que as que estamos deixando para trás. Quem lê o Peregrino vai perceber que quem foi salvo perdeu muitas intimidades por causa da intimidade. A minha pergunta é: você foi salvo? Você foi salvo? Só que o pior disso é que o diabo sempre arranja um meio. Quando encontra pessoas como nós que não negociam a salvação. Eu lembro-me de pessoas, por exemplo, como Enzo, ou, e não está comigo, o Enzo, Mr. Capa. Ele falou: mano, aqui não tem meio termo. Se vocês estão a sair, é sair. Não deixam nada lá.
Aleluia. Lhes conto de Eliseu que quando deixou o pai para seguir Elias, queimou os bois, distribuiu o carniço, não vai deixar mais nada para trás, só tem lá à frente. Amado, quem foi salvo não tem mais recuo, só tem avanço. Não tem mais passado, só tem futuro. Todas as coisas ficaram, amém. Esquecendo as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo. Amado, quem saiu não tem mais razão para voltar. Aleluia. Não deixou mais número para lhe ligarem, não deixou mais amante para lhe esperar, não deixou. Ele saiu, largou tudo. Não me espere mais. É como Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando foi salvo, antes da salvação, ele era um homem muito mulherengo, muito dado a namoradas, a mulheres. Então tinha uma rua de prostituta, ele sempre passava, ia lá se tratar dos desejos dele. Aí quando ele foi salvo, ficou um tempo dedicado só ao mosteiro. Num dia passado o tempo, ele estava passando na mesma rua, uma prostituta que ele conheceu lhe reconheceu e começou a correr atrás dele. Agostinho, Agostinho. A moça correu, lhe pegou. Agostinho, não me ignora, eu sei quem é você. Não, ela disse, eu sou a fulana. Disse, não, eu sei, dá para me ignorar. Por que não? Porque você é você, mas eu já não sou mais eu. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Teus amigos continuaram ele, mas você já não é mais você. Eles continuam ele, mas você não é mais você. O Senhor trouxe uma transformação na sua. E então o Faraó evolui e traz outra proposta de salvação. E encontramos ainda no capítulo 8, versículo 28, vê o que o Faraó disse. Deu muitas pragas, então o Faraó disse assim: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiques ao vosso Senhor, ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vá longe, e orem também por mim. Não dá palavra, tá bom então, não fala para o vosso Deus retirar a praga, vou me deixar ir, mas não vão longe. Se a primeira é salvação sem abandono do mundo, a segunda é salvação sem distância do mundo. Não basta abandonar, temos que nos distanciar. Amado, eu fui longe, longe o suficiente que me dá preguiça até de voltar. Amado, se você foi salvo, não brinca de ser crente. Vá fundo na tua intimidade, vá fundo na tua comunhão, vá fundo na meditação, vá fundo na oração, vá tão longe. Aleluia. O grande problema é que muita gente foi, mas ainda é vizinho de se pedir sal, ainda é vizinho de se pedir açúcar. Levanta a cabeça do mundo, chama mundo. Como é? Me manda num pecado ali. Estou com saudade. E o mundo ainda chama assim: orai também por mim. Olha só o Faraó que não acredita em Deus a pedir oração. Esse é o comportamento que Herodes demonstrou nos magos. Mesmo com desejo de matar Jesus, disse assim: quando encontrar o menino, me chamem, porque eu também quero lhe adorar. Mas no fundo quer lhe matar. Oh, Faraó, você quer adorar alguém que você quer matar? E pior ainda, você está dizendo: orem também por mim. Ou então como Herodes, quando lhe acharem, me chamem para também lhe adorar. Faraó, Herodes, se eu tivesse Herodes, senhor Herodes, vou te explicar uma coisa. Ninguém pode querer encontrar Jesus pedindo para outra pessoa lhe procurar. Se você quer encontrar, ele procura você. É buscar e encontrareis. Você tem que buscar. Não é na conta, não. Minha mãe vai orar por ti. Tua mãe não vai orar. Tua mãe vai orar por ele. Agora, se a tua mãe orar por ti, vai orar para que você venha orar. Mas ninguém vai te levar a salvação nas costas do colo. Você precisa vir com teus pés, crer com teu coração, confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor. Aleluia. Amados, precisamos perceber que a salvação não tem negociação. Proximidade do mundo não. Proposta do diabo é: vá, mas não vá longe. Fica a uma distância de vos observar.
fica à distância de vos controlar. Sabe quando quando Abraão se separou de Ló? Ló não foi logo para Sodoma. Já leram? A Bíblia diz assim: e Ló foi nas proximidades de Sodoma e Gomorra. Ele não entrou em Sodoma, ele se fez vizinho. Só que depois já estamos a ver, outra vez Ló já está dentro da cidade. Oh. Porque quem é vizinho daqui a pouco vai entrar. Aleluia! Aleluia! Ninguém te engane. As más conversações corrompem os bons. Mas amigos, que eu falo toda hora a Deus. Se vai falar daí na praia, vai falar de Deus. Se fala daí comer, vai falar de Deus. Aí que conversa dele é Deus. Se vai falar de mulher, vai meter a Deus. Se vai falar de sexo, vai meter Deus. Vai falar se está cantando Salomão. Por quê? Porque a linguagem deles é de salvação. Linguagem de salvos. Mas o grande problema é que temos muitos jovens que a espiritualidade não cresce, porque o melhor amigo dele não é de Deus. A melhor amiga não fala de Deus. O sócio dele não respeita a Deus. E eu que é a pessoa que mais está ao lado dele. Você quer crescer como? Aí está a razão do qual você é frutífero. Como se ensinou ontem. Se você quer ser empresário, ande com empresário. Se você quer ser grande, ande com grande. Se você quer desenvolver a tua salvação, ande com os salvos. Ande com pessoas que você admire. Fique próximo delas. Aprenda quanto elas oram, o quanto elas leem, como elas amam a Deus. Observe os frutos da sua caminhada com Cristo. Mas muitos jovens são infrutíferos. Às vezes está forte porque temos campanha de fortificação. Só fica cheio quando tem avivamento. Logo que termina, volta a frieza de ontem. Por quê? Porque sua rotina de vida não envolve salvos. Vá. Só não vá. Por isso, quando eu vejo uma pessoa salva, você nota detalhes muito simples. Ele até roupa começa a oferecer. Essa calça aqui, essa calça aqui já não toma. É que ela fica radical. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, até telejornal não assistia. Me perguntaram, mas telejornal apresenta mal? Disse, mas no intervalo apresenta beijo. É que você fica radical. Você não quer nada que vai afetar na tua salvação. Você começa a ficar radical com as coisas pequenas. Você, até aquilo que não é pecado, você já pecadiza aquilo, afasta aquilo, porque você não quer nada que venha atrapalhar. Amados, se você não chegou nesse nível na tua salvação, de entregar tuas casas, tuas sacas, você achou curta, mas passa o joelho, mas quando sento, recua, também não quero, também toma. Amados, você tem certeza que essa pessoa foi salva e ela está a procurar o caminho. Quem passou por isso quando veio a sua salvação? Aleluia! Só quer ficar no quarto a orar. Vai exagerar, é para exagerar. Mas também só quer demais, é para ser demais. Está de longe demais, sim, não quer ficar vizinho de ninguém. É para ir longe. É para ir longe. Aleluia! É para ir mesmo longe, irmã. Se o Senhor está te levar, vá. Quando você não for longe, qualquer coisa que te apresentarem, que você vê que a tua amiga ganhou sem Deus, você vai começar a ficar com ciúme, ou até com dúvida da tua salvação. Como é que eu estou salvo a tuas cielas? Começa a ficar com inveja de pecado à toa. Porque a tua amiga, ou tua ex-amigo, depois te conta que, olha, só dormi uma vez com o papai que já me comprou carro, me deu uma casa. Você começa a ver com Deus, o Pai. Nenhuma imaginação me deu. É só ler, ora, busca. Amém. Você pode chegar ao risco de comparar tua vida com a vida dos pecadores. Amado, eu não tenho esse risco porque eu não tenho amigo que fala à toa de coisas passageiras. Meus amigos me incentivam. Quando encontro um amigo, uau, tiveste essa visão?
Fizeste que? Não, tá bom. Ah, é? Tua vitória orar também. É que as coisas dele te inspiram também. Que Deus te abençoou. É! Também eu quero. É por isso que mesmo dentro da salvação, não sou amigo de falsos profetas ou falsos pastores, os que manipulam, porque eu não vou suportar. Eu fui longe. Longe demais para voltar. Se você pegar um carro e ir para Luanda e chegar até no Sumbe e te ligar, olha, vem agora para o Lubão, tem aqui um bom negócio para ti. Só por estar no Sumbe, você não vai recuar. Vai continuar tendo onda para pegar voo, porque a proximidade que você tem de Luanda e a distância que você tem de Lubão faz com que você avance e não recua. Certo? Por isso, quando o Senhor te salvar, vai longe. Longe que até pensar em voltar vai te causar náusea. E o caminho que eu já trilhei para chegar aqui, voltar, não, não recuo. A tentação que eu já venci, o pecado que eu venci, o erro que eu venci, eu não posso mais perder. Eu posso já chegar aonde Deus está a me levar. Há dias que nós não pecamos porque já fomos nós demais. Daí o hino. Sabe o que eu estou falando? Onde Deus já nos trouxe? Recuar. A pessoa já acaba de me matar. Aleluia. Eu vou mesmo só já chegar. Porque vou. Não vou mais. Porque você foi longe. É que o próprio Espírito começa a conduzir até teu passo, até teu desvio. Não te desvia. De tão longe que você foi. Amém. Eu tinha contado aqui no congresso do pastor que quis se desviar. Disse, rapaz, toda hora ser fiel não está me dando nada. Vou na cortina, sou jovem. Botou uma calça skinny, um chapéu, um óculos escuro, pegou no carro, saiu da cidade, foi na discoteca mais estúpida da sua cidade, da sua terra. Chegou, encontrou um canto, discoteca completamente escura, pediu a mesa mais secreta lá. Enquanto ele estava ali com um copo, pediu uísque, tá? Visionou uma moça bonita. Uau, que moça abençoada essa. Se é para cair, também vou cair bem. Chama essa moça. Quero essa aí. A senhora das moças veio e disse, meu querido, a moça vai ficar ocupada. Não quero outra, só quero ela. Disse, mas olha, essa aqui como é jovinha, também o preço é alto. Não importa o preço, eu pago, senhora. Só quero aquela. Disse, mas o senhor não vai querer daquela loira? Não quero, eu só quero aquela moça. E insistiu, discutiu. E a moça também estava com receio de vir. E a senhora obrigou, e cliente pagou. Quando a moça veio, sentou de lado e disse assim, pastor, o pastor me ama muito. Vieste mesmo me buscar até aqui. O pastor muda a bandeira, filha, me segue. Esse não é o teu lugar. Siga. O desviado foi desviado no desvio. Fomos longe demais para recuar, longe demais para voltar, longe demais para desistir, longe demais. Aleluia! Quem foi longe demais? Quem já foi longe? É que até se desviar já não te enfeita. Aí já vão te perguntar o que então você? Até o mundano vai dizer, deixa eu fazer aqui no nosso espaço. Essa aqui é nossa boca, tá fazendo aqui. Sabe? Os mundanos estão te jogar no mundo deles, porque você foi longe demais. Aleluia! Aleluia! Você senta no mundo, está se sentindo deslocado ali, aqui ó. Quero uma coisa do mundo, não está material. Aleluia! Aleluia! O Vence sabe o que eu estou a falar. Ele estava aí dentro. Vão te olhar já. Não, você passa, você não. Aleluia! Amém! Eu ainda era menino quando meu amigo Simão estava já na igreja, caiu nos evangelizava. Depois chegou no momento
Fernando, nos meteram na suspensão por causa de estigar na juventude. Éramos adolescentes, nós estigávamos muito. Quer dizer, nós dizíamos, mas não namoramos, não fornicamos, não bebemos, só estigar também nada. Estamos estigando nossos irmãos, porque se chegarmos lá não vão nos bater, nossos irmãos em Cristo. Porque nós sabemos que eles têm graça de perdoar, deixa estigar lá. Nem isso, nos suspenderam. Então meu amigo nos entrou na cabeça e disse assim, olha, quando você está na suspensão, Deus nunca te vê. Então podemos agora namorar. Aí eu lembro que uma das meninas que vinha muito atrás de mim, eles também vamos ficar juntos, mas com aquele ressou sempre. Falei com o meu amigo já do mundo, já, Simon, como é? Quero usar teu quarto. Quer? Pra quê? Não, vou vir com uma menina. Você? Não. Você não. Mas você dá o quarto pro fulano, ele sim, você não. Você para nos pregar, para nos ir na igreja, mas você não aqui. Você não pode anunciar. Fomos longe demais! Longe demais! Satanás está nos vendo o binóculo, tem que regular bem, porque fomos longe! Quem como eu foi longe demais? Glórias a Deus, aleluia. Agora, ele dá uma terceira proposta que eu vou levar muito a sério essa proposta, amém? E vou fazer essa paragem para os irmãos perceberem a gravidade dessa proposta e em como muitos dos crentes têm atendido essa proposta satânica. Infelizmente. Vamos a isso. A última proposta tem muito a ver com o evento que viemos fazer aqui também, mas vamos ler antes a terceira. Primeiro, salvação sem abandono do mundo. Segundo, salvação sem distância do mundo. Eu não sei se o meu retorno fica fraco às vezes, não eu percebo. Êxodo 10, versículo 10. Diz a palavra. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. Não vou deixar o quê? Que levem as mulheres. Não vou deixar o quê? Primeira proposta, adorem mesmo aqui. Salvação sem abandono do mundo. Segunda proposta, vão, mas não vão longe. Salvação sem distância do mundo. Terceira proposta, podem ir, vão longe, mas deixem as mulheres e as crianças. Amado, quem consegue ir tão longe sem a mulher e as crianças? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. A adoração não vai ser feita bem enquanto você tem na mente que as crianças ficaram. E eu vou chamar isso salvação sem a família. E essa proposta muitos pais ouviram, porque muitos maridos não preparam a esposa para a salvação, não preparam a esposa para o conhecimento bíblico, não preparam os filhos. Eu tenho certeza que aqui tem pais que vieram no culto, deixaram as crianças em casa brincar. Outros não, porque não dá para acordar cedo. Segunda, terça e quarta, quinta, sexta, já acorda muito cedo. Domingo tem que descansar um pouco. Assim mesmo, para aprender ciência, acorda cedo. Para aprender salvação, dorme. Porque o diabo colocou na cabeça dos pais que não adianta investir salvação nas crianças. É dali que, Isaac, nós estamos a ter trabalho triplo, quadruplicado. Por quê? Porque estamos a pregar evangelho para os pais, mas amanhã vamos ter que evangelizar nossos filhos, quando na verdade temos que eles treinar agora, para não ser dificuldade do nosso trabalho amanhã. Amado, não vamos ter a mesma força para fazer campanha evangelística, sair da rua com megafone. É nessa altura que temos que prender as crianças na sala e lhes explicar os princípios bíblicos. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque mais tarde não vai se desviar dele. Ensina andado, sentado, caminhando, ensina deitado. Amado, temos que instruir os pais que a responsabilidade da instrução dos filhos no caminho do Senhor está colocada sobre eles.
porque eu sou pastor de igreja e vejo o descaso que muitos pais e alguns são ministros têm com as crianças. Pagam escolas caras, para estudar em escolas caras, mas não investem patavina nenhuma na instrução bíblica dos meninos. Minha filha, dias atrás, foi numa festa de pais cristãos e ela entrou em pânico e choro. Por quê? Porque tocaram o duro. Ele entrou no choro a pedir: por favor, tira essa música. Essa música não. Essa música é de malucos. Essa música não ensina nada. Essa música não edifica. Tira a música. Minha mirada tem 7 anos. Nunca me ensinei a chorar se tivesse a tocar com duro. Só lhe ensinei que qualquer coisa que não edifica não vem de Deus. E o que é feito sem fé é pecado. E que tudo que não glorifica ao nome do Senhor. E ela agarrando a irmã dela pequena, que ela não sabe tudo. Não dança. Não dança. Tu não danças isso. Por quê? Porque ela tem instrução bíblica na igreja. Tem Bíblia em casa. E o pior, eu estou a criar minha filha no mundo onde você está a criar teu filho. Minha filha está a aprender e teu filho não. E depois teu filho vai incomodar minha filha na escola, na rua, ou mesmo na igreja. É um desserviço ao reino de Deus. Isso aqui é um desserviço ao reino de Deus. Muita gente está chamando grande ministério a um ministério pequeno que ainda não sabe que é pequeno. Porque não investimos nas crianças. Porque ouvimos o faraó dizer: pode ir, vão longe, pode jejuar, jejuam, pode buscar, busquem, mas deixa sua criança aqui. Vamos para ficar mais tarde, deixa suas crianças. Porque pai que prega muito, ora muito, pode perder equilíbrio quando vê o filho na droga. Pregador de renome, pai espiritual, mas filho é desviado. E o pai perde a autoridade até para falar para os filhos dos outros. Porque gastou muito tempo a instruir filhos alheios e não prestou atenção aos seus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir, eles trabalham para o futuro. O pai americano já mete na criança que você é grande. You are great. E o americano já tem isso com a cabeça que ele é grande. Anameca mesmo. Aleluia. Meus filhos já cresceram só futurista. Vou te romper. Teus filhos não conhecem Bíblia, não tem instrução econômica, não tem instrução administrativa, não tem nada. Então, amado, instrução é um pacote, os filhos não vêm pronto, treina-os. Isso que o pastor Fernando está ensinando agora, você está aprendendo tarde. Teu filho pode aprender cedo. E miniatura lhe dá na medida dele, ou na porta dinheiro, faz isso. É, às vezes Cristo, minha filha, pega isso, coloca lá na tua caixa, vou precisar no outro dia. Há dias que eu estou assim, pai, não tenho dinheiro de táxi, papá, estás a precisar daquele dinheiro? Diz, não, aquela ali é economia, é economia. Eu sou umas moedas assim. Posso te emprestar 2 moedas, papá, para pegar táxi. Ele já está metendo na mente de economia 7 anos. Ok? Administração, que não é questão de gastar, é administrar. Ok? E multiplicar. Eu estou me perguntando, papá, quando é que vou fazer os investimentos? Ainda não tem idade, espera um pouco mais. Tem investimento ainda para cá. Mas eu ainda fica muito, papá. Investimento. Outro dia fui, eu sabia que estava numa rasca, falei, minha filha, me passa só uma massa aí. Se a mamãe já pediu. E eu não sei se a mamãe vai devolver, papá, eu não sei. Disse, mas você tem que cobrar, não é porque tua mãe tem investimento, cobra. E ela começava, tá bem, quando o papai me der dinheiro, eu vou cobrar ele. Para devolver, não é? Mas você está a criar relação com a tua família. Ok? Jovens, e coloquem vossas namoradas, vossas noivas no plano da salvação. Treinem elas na palavra. Não escolha só corpo. Escolha caráter. Há muita moça bonita de corpo bonito, mas é vazia. Vai te destruir a vida. Não vai ser para ti amparo na família. Aleluia.
Há muitos moços aqui que estão a deixar mulheres bonitas, bons caráteres, só porque não dá um pouco da imaginação dele. E essa imaginação não é tua, é a pornografia que te meteu na cabeça, mas não é tua. Você emprestou. Salvação sem família. Mas o Senhor não está a dizer, leve tua. Moisés voltou e disse assim, ao faraó, nossos filhos irão conosco. Nossas filhas também. Nossas mulheres têm que nos acompanhar. Nossas crianças não vão ficar. Nós vamos todos. Porque todos têm Deus. Amado, Deus não é só Deus do Pai, é Deus do Filho. Deus não é só Deus do homem, é Deus da mulher. Ele precisa ter um compromisso com um e com o outro. E a última proposta do cão. Crê no Senhor e serás salvo. Tu crê no Senhor e quê? Tu e a tua. E deixa dizer que você vê homens íntegros, sinceros como Jó, que oravam pelos filhos todos os dias. Jó oferecia sacrifício do animal por cada filho, todos. Pai, pastor, se eu fizer tudo isso, meu filho pode não se desviar? Não, pode. Porque ele não ser robótico. Mas você não vai se culpar por não ter feito bem o teu trabalho. Não pode ser porque você falhou. Não pode ser. Tem que ser teu compromisso. Amém? Não é porque você falhou. Você deu tudo que foi necessário para que teu filho fosse um homem grande. Um grande. E os pais sérios nunca desistem da instrução dos seus filhos. Havia um homem que era pai muito rico, tinha um filho que era miseravelmente pobre. É possível. Porque pobre é aquele que tem dinheiro e gasta à toa, né? E então o filho gastava assim mal. E o pai disse assim, meu filho, eu estou a ficar velho e vou morrer. Mas quando eu morrer, você vai ser miserável. E quando você ficar miserável, todo mundo vai te abandonar. Todo mundo que te estima vai te deixar. Mas antes de você se tirar a vida, lê essa carta. Quando você decidir se tirar a vida, lê essa carta. E cumpra sobre o último desejo. E o filho foi e ignorou o pai e continuou a viver assim. Quando ele entrou em miséria, vendeu as terras do pai, vendeu as empresas do pai, entrou em profunda miséria, dívidas terríveis. Então ele quis se tirar a vida, lembrou da capa do pai, foi abrir. Ele disse, olha, tem um outro terreno que nunca te mostrei. Ele não é muito grande e tem uma casa de madeira. Vais encontrar a chave do soalho, tira e vais encontrar uma corda. Se mata só naquela corda que eu fiz como forca para ti. É o último desejo que eu te peço. Só quero que você se mata naquela corda. Mas não. Ele disse, como nunca ouvi meu pai, pelo menos dessa vez, vou ouvir. Como eu quero me tirar a vida, vou me tirar na forca que ele mandou. E ele pegou, meteu a corda, bicou a cadeira. Quando aquilo puxou, o peso trouxe para cima dele barras de ouro que chegaram a lhe ferir. E eram barras de ouro. Ele aprendeu a lição do pai, que não era sobre gastar. E sobre que o pai sempre de amor. Porque o pai nunca desiste até o último instante de instruir o filho. Porque os filhos pródigos teimosos, um dia sempre voltam para casa com vergonha. Mas os pais precisam receber com honra e dar a estes oportunidade de continuar. Estou a falar já para os pais mais velhos, que os filhos já estão malucos. Não desista do teu filho. Aleluia. Não deixe de orar por ele. Não deixe de investir nele. Não deixe de acreditar que teu Deus pode lhe transformar. Mas nós que temos pais jovens, não falhem na educação. Se é para bater, bate. Amém? A Bíblia diz, usa a vara para tirar a astúcia do coração da criança. Conversei, aconselhei, não está me entendendo, na cara. Amém? Em nome do Senhor. Vem mais. Isso que era porrada. Está vendo? E eu falei, minha filha, quando eu te bato, me dói mais a mim do que a ti. Está vendo? Você criança, a tua dor passa rápido, volta a brincar. Não, eu minha continua. Amém? Então, lá na minha banda, eles bateram muito. Meu pai batia, nós tínhamos correia de carro. Para te bater, te mandam ir buscar a correia.
no carro. Está tirando o carro. Então tem que devolver alguém. Amém? Se me der razão, Correia já não, mas alemão mesmo. Jesus Cristo amava a família. Quando entrou na casa de Pedro, logo curou a sogra. Entrou na vida de Marta, salvou Maria, ressuscitou Lázaro. Jesus foi à casa de Jairo, ressuscitou sua filha. O filho da viúva, libertou o filho endemoniado de um homem. Jesus trabalha pela família. Olha só, se você ver o grupo de Jesus, é grupo de família. Pedro e João, ou Pedro e André, irmãos. Tiago e João, irmãos. Quando você vai ver o que não são irmãos, são amigos. Quando você vai ver a proximidade entre eles, são primos. Até do próprio Jesus, por quê? Porque é com famílias que Deus quer trazer avivamento na nação. Amém? Por isso, esse projeto está se criar aqui do ecossistema é na razão de formar uma liga de famílias que tem como visão a transformação social da nação. É por isso que você estudar o mundo, você vai notar que mais de 70% da riqueza do mundo está na mão só de 2 famílias. Que coordenam rádios, televisões, bancos. Eles coordenam a riqueza toda mundial. Porque nada se administra melhor senão naqueles que se entendem como família. No processo de fazer as coisas dar certo. Aleluia. Precisamos nos entender no corpo de Cristo como família. A última proposta do diabo, vamos lá. Êxodo 10, 24. Para terminar. Já? Diz a palavra. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas, vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Primeiro, ovelhas tinha a ver com sacrifício, mas vacas tinha a ver com a economia. Vou deixar o sacrifício, porque eu tinha que falar aqui de redenção, porque se eles vão adorar o Senhor sem ovelhas, então não vão oferecer sacrifício, porque uma adoração sem sacrifício não é adoração, assim como salvação sem Cristo não é salvação. Se não tem cordeiro, não tem altar. Foi o que Isaac disse a Abraão: Pai, está aqui a faca, está aqui o fogo, está aqui o cutelo. Onde que está o cordeiro? Deus proverá para ti um cordeiro. Sem Cristo não há salvação. Por isso, qualquer igreja onde Cristo não está presente, não há salvação. Não importa se pregam o que, se ensinam o que, se Cristo não está lá, não esteja lá. Certo? Cristo é o centro do culto. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Um culto só é possível onde Cristo está presente, onde Ele é glorificado, onde Ele é chamado. Só que entra um outro caso aqui. Ele diz assim: deixem as vossas vacas. As vacas tinham a ver com a economia. Davam leite, produziam o queijo, davam a carne. Ok? Então está dizendo assim: deixem aqui a vossa economia. E deixem também aqui a vossa adoração. E não havia adoração sem sacrifício, sem animais. E não havia adoração sem oferta. Porque a Bíblia diz: não vá à casa do Senhor de mãos vazias. Então, se vamos deixar o gado, vamos adorar a quem? Se vamos deixar a economia, vamos adorar com o quê? Não dá a palavra. Primeiro, vá, não vão, adorem aqui. Segundo, podem ir, mas não vão longe. Terceiro, vão longe, mas não levam a família. Quarto, leve a família, mas vão sem economia. Vamos comer o quê? Vamos beber o quê? Moisés disse assim: nenhuma unha ficará. Para dizer o quê? Que não há salvação em Cristo sem a economia. E aqui está uma mentira que o diabo contou para a igreja durante muito tempo. A igreja acreditou que poderíamos ser salvos, crentes, desde que a economia ficasse com o mundo. Não se mete com as coisas do mundo. Essas coisas de roupa, dinheiro, é do mundo. É dali que muitos jovens nossos, quando cresciam, viam as coisas do mundo e iam lá. Mas hoje eu vim para dizer e trocar isso em nome de Jesus, que nós não deixamos o nosso gado na mão de Faraó, nós não deixamos o nosso gado na mão do diabo. Nós somos salvos, mas somos salvos com a nossa economia. O dinheiro não está na mão do diabo, o gado não está na mão do diabo, o leite não está na mão do diabo. O nosso Deus é Deus que prometeu leite e mel. Deixa de dizer que o dinheiro está com o diabo, o dinheiro é do diabo. O amor ao dinheiro, sim, isso é mal, mas o dinheiro, a economia, as finanças tem de estar na mão do Deus de Abraão, que tinha muito gado, do Deus de Isaac, que tinha muito gado, do Deus de Jacó, que viu multiplicado o cevado, no Deus de Jó, o homem mais rico do
do Oriente, mas o mais crente também. Amados, por isso o ecossistema vai aqui para mudar a tua cabeça. Sabe por que muitas vezes os políticos manipulam a igreja? Porque o dinheiro está com eles. Bem, vamos fazer um comício aqui. Tem um carro aí para o pastor. Pastor, como é folgado? Faz. Pode mesmo já pregar. Mas a economia não ficou com o farol. Estamos aí, mas vamos levar nosso gato. Estamos aí, não vamos precisar voltar para te pedir nada. Estamos aí, não vamos voltar aqui para pedir leite. Estamos aí, não vamos voltar aqui para pedir queijo. Estamos aí, não vamos voltar para pedir picanha, para pedir carne. Nós estamos a levar nosso gado. Estamos a ser salvos com a nossa economia. Temos jovens ricos aqui, aleluia. Temos empresários aqui, glórias a Deus. Temos homens grandes, magnatas, salvos. Porque o diabo meteu na cabeça do crente que ter dinheiro é do diabo. É dali que quando alguns irmãos têm dinheiro se desviam. Quando tem dinheiro se desvia. Andava à beira bem crente, só lhe ofereceram um carro, já está indo numa mata com uma moça que não é mulher dele, porque não estava preparado para o dinheiro. E o diabo já entendeu isso, por isso meteu na cabeça do crente: você não precisa só ter dinheiro, vai só no céu. Esqueceu 100 vezes tanto na terra, só meteu vida eterna. E passa mal na terra, vai a murmurar, a blasfemar até do Deus dele. Amado, não é verdade isso. Não é verdade isso. Eu estou a vos falar de um Jesus que não é materialista, mas não lhe faltou o material. Nunca lhe faltou o material. Sempre a viajar tinha barco. Sempre a jantar nem tinha sala de luxo para o jantar último da ceia. Amado, quando precisava pagar uma coisa como imposto, fazia levantamento sem cartão, na boca do peixe.